Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bora então para a sua dose semanal de análise on-chain, tá? Essa semana foi uma semana um tanto quanto parada, digamos assim, né? O Bitcoin oscilando ali no seu preço ali na faixa entre 85, ultrapassando depois os 90k, depois voltando a recuar abaixo dos 90k de novo, né? Mas tivemos algumas coisas interessantes que eu queria passar para vocês. Então, sem muitas delongas, né? Vamos iniciar aqui o conteúdo e você já sabe, tá? Se você não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, tá? Compartilha aí para os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E vamos lá, galera. Como sempre, iniciando aí, né, com os ETFs spot de Bitcoin, né? Como eu tinha comentado na semana passada, o mês aí de novembro foi o segundo pior mês da história dos ETFs, né? A gente fechou com uma saída aí de em torno de 3,4 bi aí, perdendo apenas para fevereiro, que tivemos 3,5 bi, né? E dezembro ainda não se mostrou ali uma atração interessante, tá? A gente teve ali desde o dia 25, a gente captou ali 5 dias consecutivos de entradas, porém ainda uma indecisão ali mostrando do mercado, né? Porque tivemos entradas ali de 8 milhões, 58 milhões, 71 milhões, 21, que a gente sabe que quando a gente fala de ETFs de Bitcoin, que sempre estão acostumados aí fazer entradas ou saídas acima de 300, 400 milhões, e isso ainda é uma entrada bem pífia comparado ao volume que a gente está acostumado de ver, tá? E aí nos últimos no dia 3 e dia 4 a gente teve ali, né, saídas ali que totalizaram um pouco mais aí de 200 milhões e foi o suficiente para a gente fechar aí mais uma semana no negativo, tá? A última semana de novembro fechamos aí no positivo, né, com 70 milhões, e essa semana aqui no negativo, e no mensal seguimos ainda no negativo, né? Então, cada dia que passa aí o rally de Natal parece que fica mais distante. Principalmente, né, a gente teve aí nesse final de semana ali suposições ali referente a problemas no Japão que poderiam impactar ali a questão do carry trade, né? E isso acabou derrubando em si os mercados, principalmente o mercado cripto sofreu bastante aí no final de semana, né? Mas precisamos acompanhar aí para ver se a gente consegue ter uma retomada consistente desse fluxo de entrada aí nos ETFs, tá? Os ETFs de Ether aqui dando um overview, seguiram o mesmo panorama também, né? No mensal, eles também seguem aí no negativo, tá? Lembrando que mês passado foi o pior mês da história dos ETFs, né, de Ether. E a gente começa a ver novos produtos sendo adicionados aqui nesse tracker da Soso, né? Primeiro aqui o de XRP, que até então, desde o dia 14 de novembro, tá? Todos os dias aí consecutivos no positivo, tá? Claro, entradas bem pequenas ainda, né? Mas no positivo. Os ETFs de Solana tiveram algumas variações depois do dia 26 ali, que a gente teve a primeira saída desde o dia 28 de outubro, né? Ou saída que estipulam, tem aí as questões aí que possam ter sido ocasionadas referente ao FUD que teve, né, do hack recentemente ali de uma quantidade muito grande de Solanas, né, que a gente teve recentemente, né, mas depois ali no dia de dezembro a gente teve ali 13 milhões de saída, depois 32 milhões de saídas, tá? Porém, no mensal aqui, no acumulado mensal, continuamos no positivo ainda, tá? Até então, ETFs de Solana, o único aí, né, tirando aí esses dos maiores aí, tracionando no positivo esse mês, tá? Os ETFs aqui de Doge também que foram recentemente lançados aí, né? Entradas bem pequenas ainda, tá? Entradas que não passam nem de 1 milhão ali no diário ali, né? Dificilmente só no dia ali de 25 de novembro que a gente teve 1,8 milhão, mas bem pequeno. E a gente teve recentemente aí, né, o lançamento dos ETFs de Chainlink, Link aí, né, o token Link, que até então, 2 dias aí de operação, né, tivemos aí 37 milhões no dia 2 de dezembro e 3,8 milhões no dia 3, tá? Então, seguimos aí, tá? Então, esse panorama dos ETFs é interessante para a gente ver como que estão aí, né, esses fundos. E aí, galera, a gente sempre entra naquele gráfico que eu sempre considero o mais importante, principalmente nesse período que a gente vê, né, um excesso de alavancagem aí dominando aí nessas últimas semanas. E bom, vamos lá. Pegando aqui o heatmap, né, a gente vê aqui que a principal zona se formando é uma zona interessante e positiva para nós aí que queremos ver o mercado subindo aí em dezembro, que é a zona dos 94 a 95 mil dólares, tá? Hoje a maior concentração hoje está na zona dos 95 mil dólares, onde a gente tem quase 3 bilhões de dólares em posições em short, que se o preço chegar nessa zona, elas serão liquidadas, tá? E um pouco acima ali nos 95,3 a gente tem 2,5 bi. Então a gente tem mais de 5 bilhões aí, só entre 95 a 95,3, 95,4 para ser liquidado se caso o preço
romper essa zona, tá? Então a gente precisa de força, porque se a gente conseguir romper isso daqui, pode ser um gatilho para a gente buscar novas posições acima. A gente tem bastante concentração ali na casa do 100k, né? Que eu já venho falando aí, para quem acompanha aí há um tempo aqui essa dose semanal de análise on-chain, já venho falando, já sabe que eu venho falando bem dessa zona do 100k, 103 também que chega perto ali do realized price do short term holders, né? Então seria bem interessante a gente encostar aí nesses 95k para que a gente quem sabe fizessem um movimento de cascata aí de liquidação dos shorts, tá? E é o interessante quando a gente pega esse gráfico e começa a abrir ele um pouco maior, tá? Deixar em um time frame um pouco maior. Olha que bizarro isso daqui, tá, galera? A gente vê aqui a discrepância entre posições em long contra short. A gente tem hoje em torno de 27 bilhões em posições de long contra 158 bi em posições em short. Tá? E aí começa a aparecer até zonas um pouco mais interessantes. A gente continua vendo a zona dos 95k, a gente vê aqui a zona dos 100k que eu acabei de comentar, 108k, né? A gente vê zonas mais densas aqui, ó, em 123, 124, 125k e até zonas se formando aqui na casa dos 133k, tá? Zonas densas ali com bastante liquidez, tá? Quando a gente traz um time frame um pouco maior. Então isso, como eu disse, é algo positivo para nós aí que queremos ver o mercado aí subindo, né? Claro, precisamos de um gatilho interessante aí para que o preço tenha força para buscar essas zonas, né? A primeira zona mais importante, como eu disse para vocês, é 95 mil dólares. Não tem como, a gente precisa buscar isso daí, né? Mas hoje o preço na casa dos 89, 90k variando ali, né? A gente ainda tem ali um caminho interessante a percorrer, né? Então seria interessante a gente ter um gatilho bem bacana aí, tá? Uma outra questão que colabora também nessa questão de derivativos é a questão do fund rate, né? Algo que eu queria trazer para vocês é como o fund rate, né, tem ficado volátil nesses últimos dias, variando em fund rate negativo, fund rate positivo, negativo e positivo. E é algo que a gente precisa aí tomar atenção, né? A gente sabe que um fund rate negativo é algo que é propenso, principalmente para que a gente veja o preço ter uma retomada, por mais que seja no curto prazo, né? Então é algo bem interessante que a gente tem visto nos últimos dias acontecer, essa volatilidade em fund rate, né? E aqui a gente pega, quando a gente pega o Open Interest, né, que é o número de contratos abertos no Bitcoin, a gente percebe que a gente continua passando por um processo de desalavancagem aí do mercado, né? Desde ali do all-time high, que foi ali no 7 de outubro, quando a gente estava com 94 bi, até o momento aí, né, a gente está com 57 bi, tá? Encurtamos aí para quase a metade ali, né, de Open Interest, né? Então é bem interessante a gente ver essa desalavancagem aí que vem acontecendo dentro do mercado aí, principalmente quando a gente fala do Bitcoin, tá? E aqui, galera, é um ponto que eu queria trazer um pouco mais, até mesmo a thumb, né, dessa live, desse vídeo hoje, né? O inverno está chegando, para quem já assistiu Game of Thrones pegou a referência ali, né? Mas o que acontece? Vamos primeiro dar um overview nesse indicador aqui, né? De primeira aqui, né, que eu sempre gosto de trazer. A gente percebe que a zona do True Remain aqui, que são os investidores ativos, continua sendo bem respeitada e estamos longe dela, graças a Deus, né, que hoje ela está na casa dos 81k, é a última zona importante aqui para a gente ser respeitada, né. A gente percebe que a gente começou a trabalhar em cima do primeiro desvio padrão aqui dos short term holders, e isso é bom também, né, seria meio que como a gente tivesse fases aqui, cada uma delas o preço indo buscar, e isso é interessante, a gente precisa que o preço realmente busque essas zonas aqui, esses pontos de suporte importante, né? Hoje esse meio desvio padrão aqui está na casa dos 94, dos 90k, né? E atualmente a gente está trabalhando um pouquinho abaixo ali do preço, né? A gente começa a ver aqui o MVRV em 0 pontos ali na casa dos 102, né? Que seria o neutro, né? No caso, né? E aqui em cima aqui começa a aparecer aqui o realized price do short term holders que segue diminuindo de maneira gradativa, tá? A gente teve uma diminuição acentuada ali, né? Principalmente quando a gente viu a queda ali do Bitcoin. E isso significa o quê? Que short term holders ele aproveitaram para acumular, né? Investidores mais de curto prazo aproveitaram para acumular e diminuir o seu preço médio, né? Então a gente percebe que o preço médio deles caiu de 111 no 13 de novembro para atuais 103, tá? Então tem uma boa diminuída aí, tá? E a média de 200 dias aqui segue na casa dos 109k. Só que o que eu quero trazer com esse gráfico aqui, tá? E aí vocês vão entender. Aqui é o mesmo gráfico, só que eu só deixei o realized price do short term holders e a média de 200 dias. Recentemente, o realized price do short term holders cruzou para baixo da média de 200 dias.
E eu busquei aqui um pouco do histórico desse gráfico porque eu achei interessante esse movimento. Esse movimento é um movimento que não acontecia desde meados de setembro de 2024. A gente teve esse movimento acontecendo aqui, mas eu considero como um falso rompimento, porque logo em seguida a média voltou ao seu patamar acima da média de 200 dias. Só que quando começa a trazer aqui, tá, o gráfico um pouco mais adiante, eu vou descer aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Eu quero chegar ali, ó, a gente percebe, a gente percebe que a gente passou por vários momentos onde a gente teve essa média, né, sendo cruzada, só que sempre foram ali falsos rompimentos. Ó, a gente aconteceu esse falso rompimento em setembro, como eu falei para vocês, né? Vou continuar descendo aqui para vocês. Esses gráficos da Check On Chain é bem ruinzinho, tá, galera? A gente teve aqui um falso rompimento de novo aqui, ó, em meados de outubro de 23, né, onde a média cruzou ali, mas foi um período bem curto, né? E olha isso daqui, tá, gente? É aqui que começa a ficar interessante a parada e é aqui que eu quero chegar com vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo plotar aqui de uma maneira mais interessante. A gente teve lá em meados de janeiro de 2022, mais uma vez a média do short term holders cruzando acima da média de 200 dias, tá? Só que aqui não foi um falso rompimento, né? Um falso cruzamento, digamos assim. Isso daqui foi um cruzamento para valer. E o que aconteceu de 2022 até ali 2023, até a gente ter essa retomada da média? A gente aconteceu o nosso período de bear, né? Então é isso que tem me preocupado, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a média móvel do short term holder, quer dizer, o realized price do short term holders ficou abaixo da média móvel de 200 dias durante todo esse período. E o mercado só retomou quando a gente teve aqui o cruzamento novamente do realized price do short term holders acima da média móvel de 200 dias. Como vocês podem ver, ó, falso cruzamento, voltamos, preço estica. Mas enquanto isso não aconteceu, a gente perdurou ali um baita bear market. Ainda teve aqui em novembro de 2022 o crash da FTX que foi para ferrar tudo de uma vez e tá lá. Então, isso tem me deixado com uma pulga atrás da orelha, porque quando a gente traz o gráfico aqui, a gente acabou de ver esse cruzamento, tá? Então, o que eu quero? Que isso seja um falso rompimento, falso cruzamento. Eu quero que essa média móvel do short term holders volte acima da média móvel de 200 dias. E por enquanto a gente até que tá com uma boa paridade aqui, tá? Uma boa discrepância. Então é algo que eu vou ficar de olho durante essas próximas semanas, né, para sempre estar atualizando vocês, tá? Claro, não é para deixar ninguém com medo aqui, mas como eu disse, o meu trabalho nessa live aqui, nesse vídeo, é trazer dados, é trazer informações, não é dizer o que você deve ou não deixar de fazer. É trazer informações, dados, né, para você ter uma boa leitura do mercado, tá? Seguindo aqui, né, esse indicador aqui, o Investor Tool, né, ele trabalha com uma média móvel de 2 anos e uma média móvel de 2 anos por 5, né? E é um indicador interessante porque todas as vezes que o preço ficou abaixo dessa média móvel vermelha aqui, que seria só de 2 anos, foram os períodos de bear, né? Aqui, ó, janeiro de 2015, né, até janeiro de 2016, a gente teve ali novembro de 2018, né, até maio de 2019, aí a gente teve aqui o bear de 22, que eu acabei de mostrar para vocês, e recentemente, né, que eu já tinha comentado isso com vocês, chegamos a bater nessa média móvel, tá, e voltar, estamos ali bem perto dela, né? E quando a gente percebe aqui, ó, a gente tem aqui o preço médio dessa média móvel aqui, está na casa dos 82 mil dólares. Pouco acima do true remain, dos investidores ativos ali, né? Que eu mostrei para vocês recentemente que está nos 81k. Então a gente precisa se manter acima dessa média móvel, na minha concepção. Tá? Então é um indicador que colabora com o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Quando a gente pega aqui os drawdowns, aqui pegando o supply circulante do Bitcoin em lucro, a gente vê que a gente vai tendo ali, parece, né, pelo menos até o momento, que ali em meados de 20, 21 de novembro foi o pico máximo que a gente teve no mercado. E isso aqui é um indicador que eu vejo com olhos positivos, tá? Se a gente teve o pico máximo ali do supply do Bitcoin no prejuízo, né, no caso aqui, né, a gente chegou a ter ali 63% do supply do Bitcoin no lucro, né, ou seja, 36% ali no prejuízo, digamos assim. A gente percebe que a gente vem trabalhando com topos descendentes aqui, pegamos dos últimos 2 ciclos, e a gente percebe que isso vem caindo, né? Caiu bem pouco ainda na última semana, mas vem caindo. Então a gente precisa que isso daqui retome para que a gente tenha uma noção de que o pior já passou, né? Então a gente não pode ver isso daqui escalando também, tá?
Quando a gente pega a demanda aparente aí dos últimos 30 dias, ela voltou a ficar negativa, né? Isso não é um ponto interessante, porém, eu queria trazer para vocês esse indicador aqui da Glassnode, que ela atualiza a cada 15 dias, né? Que eu já falei para vocês aqui em vários vídeos, né? Mas eu acho que vale a pena ressaltar, que é o Accumulation Trend Score. O que é esse indicador, tá? Esse indicador, basicamente, ele mostra aqui por cohorts, né? Número de carteiras que tem 1 Bitcoin, número de carteiras que tem 1 a 10 Bitcoins, 10 a 100 Bitcoins, 100 a 1K, 1K a 10K e 10K. Quanto mais vermelha está essa aba, mais esses players estão vendendo. Amarelo significa que eles estão neutro e quanto mais azul significa que eles estão comprando, acumulando. E olha aqui, ó, no atual gráfico aqui, né, que eles postaram aí, eu acho que foi ontem, olha como que tá a zona de acumulação. Carteiras com 1 Bitcoin estão acumulando fortemente. Carteiras com 1 a 10 estão começando um processo de acumulação. Carteiras de 10 a 100 estão também acelerando o seu passo de acumulação. Carteiras de 100 a 1K estão acumulando fortemente. Carteiras de 1K a 10K estão começando o seu processo de acumulação e carteiras de 10K estão acumulando também. Então, basicamente todos os cohorts que a gente vê aqui estão comprando essa queda, tá? Então, isso traz aí um respiro muito bacana para a gente aí que quer ver, né, o mercado subindo, né, essa demanda aumentando, né. Quando a gente pega aqui os long term holders, aqui o supply na mão dos long term holders e short term holders, é bem difícil utilizar esse gráfico, né, porque como eu disse, como a gente teve o problema da Coinbase que movimentou as suas carteiras antigas, a gente acabou sujando esse indicador, então tá bem difícil de trabalhar, mas a gente vê uma certa desaceleração. Claro, bem longe do que a gente precisa ver, como eu sempre falo, essa curva invertendo, né, long term holders voltando a acumular, mas a gente começa a ver essa desaceleração, não dá ainda para ter noção de como que está essa desaceleração por causa desse ruído que a Coinbase trouxe para o indicador não foi atualizado, infelizmente, mas estamos vendo essa desaceleração nas vendas do long term holders, né, e quando a gente pega esse indicador aqui, ó, que é a movimentação, né, dos players de mais de 6 meses, que seria de long term holders também, a gente percebe que depois desse spike também da Coinbase caiu bastante, tá? E a gente precisa ver isso continuando caindo, tá? Aqui a gente pega também aqui, né, o URPD que mostra basicamente os bitcoins que foram movimentados, né, no último preço que as moedas foram movimentadas, né, ou adquiridas, digamos assim. A gente desconsidera esse candle que também é ruído da Coinbase, tá? Mas dois pontos que eu queria trazer para vocês. Primeiro, esse daqui. Para quem acompanha meus últimos vídeos, sabe que eu sempre trago esse indicador e até então esse candle era o maior candle que a gente tinha com mais de 500 mil unidades de Bitcoin e esse candle hoje está com 486 mil unidades de Bitcoin. O que isso significa? Que esses players começaram a liquidar suas posições, tá? Então, é ruim isso, porque eu nem preciso dizer que 112K é um preço que está no prejuízo, tá? Porém, a gente percebe que a gente teve um fortalecimento na casa dos 92, a gente teve um fortalecimento na casa dos 91, a gente teve um fortalecimento na casa dos 85, né? Então, a gente percebe que da mesma forma que tem players aí liquidando no prejuízo, a gente percebe que tem players também fortalecendo esses preços abaixo aí, né? E comprando, tá? Então, comprando, aproveitando essas quedas para comprar. Quando a gente pega aqui o setor de Perpdex aí, que, cara, tem sido bizarramente aí grande, né? Crescido bastante, né? A gente vê que novembro, né, no caso aí, fechou com 1,3 trilhões aí em volume, cara. Ficou pouco ali para ultrapassar ali o outubro, que foi 1,37 trilhões em volume, né? E, cara, não para de crescer, né? A gente tem feito aí uma média de 40 bilhões a 50 bilhões em volumes, tá? Em volume todos os dias aí, tá? Então o setor de Perpdex segue forte como nunca, né? E aí a gente começa a trazer aqui, né, sair um pouco de Bitcoin, falar um pouco de altcoins, né? Os setores que tiveram a melhor performance nos últimos 7 dias foi o setor de AI agents, tá? Com 14%, e o setor de DeFi, né? Que também tem ali uma junção dos dois, né? De resto, tudo no prejuízo. Quando a gente coloca nos 30 dias, a gente começa a ver lending, prediction markets, que está muito na hype também, tendo uma certa resiliência também aguentando, tá? Quando a gente traz aqui também, um ponto que eu queria trazer para vocês né, como a gente teve o fechamento do mês semana passada, não sei se deu para comentar isso para vocês, mas, tá? A gente viu aí, a gente saiu de outubro, tá, com 55,6 milhões de tokens, para novembro, final de novembro, com 58,2 milhões de tokens. Ou seja, mesmo com o mercado ruindo, a galera não para de criar merda aí, né? E tivemos um crescimento de mais de em torno de 3 milhões de tokens aí nesse mês aí, né, desse último mês aí, então bizarro, tá? E um ponto curioso que me chamou a atenção, né,
foi a questão aqui das stablecoins, né? A gente viu aqui o setor de stablecoins pela primeira vez, pelo menos nos últimos 12 meses, aqui plota esse gráfico, tendo um fluxo negativo, né? Com menos 1,5 bilhões, né? Fazia muito tempo que isso não acontecia, né? Sabe que o setor de stablecoins estava muito forte ali, né? Mas o mês de novembro não foi um bom setor. E o que puxou isso, né? Pelo que a gente viu aqui, foi basicamente ali os protocolos, né? Relacionados à Etena, né? O SDE ali, ó. O SDE fechando com menos 24%, né? E chegando no final aqui, tá, galera? Não tem como não deixar de falar aqui do principal player aí do setor de predictions, pelo menos principal player até agora, né? Porque a gente sabe aí que tem outros players chegando aí, né? Inclusive gravei vídeo sobre isso, mas a Polymarket bateu o seu all-time record aí, o seu all-time high aí, em volume, né, no mês aí de novembro, né? Fechou aí com 3,7 bilhões de dólares em volume, tá superando o mês passado que a gente tinha ali 3 bilhões, né? Então, assim, crescimento absurdo, claro, muito capital mercenário querendo farmar o possível airdrop aí, que eles já, né, parece que anunciaram, né? Active traders aqui, ou seja, players ativos aí no protocolo também bateu a time high, praticamente 500 mil aí de players aí, de endereços ativos aí. Claro que nisso daí tem muito bot também, né? Mas é o player aí que tem se destacado bastante. Na verdade, o setor de prediction markets como um todo tem se destacado muito, né? A gente também teve aí a Cauchy aí que parece que tá batendo de frente com a Polymarket, mesmo a Polymarket tendo todo, né, sendo a, entre aspas, a mais conhecida do setor, né? A gente vê aí que tá rolando uma certa, como eu posso dizer, concorrência aí dentro do setor, e é um setor muito quente aí no nosso atual mercado, tá? E por último, tá, galera, saindo um pouco de análise on-chain, falando algo bem interessante aí, bem importante para vocês também, principalmente vocês que moram aqui em terras brasileiras, né? A gente sabe que ano que vem aí, né, a gente tem eleições e a gente já tá vendo os movimentos aí dos candidatos, dos políticos e tudo que a gente já sabe aí, né, que vai acontecer. E, cara, ontem a gente teve um anúncio ali de mais candidatos novos, eu não vou ficar citando o nome aqui porque eu não gosto de falar desse assunto, mas olha o pump que o dólar teve ali, basicamente saindo de 5,30, chegando a atuais ali 5,43, isso em um único dia, tá? E a tendência disso daqui é piorar. Nem preciso dizer, para quem está um pouco tempo a mais no mercado aí, pegou um pouco mais de um ciclo e trabalhou ali, né, no caso, nem eu tô falando de ciclo de cripto, mas falando ali da volatilidade do dólar, quando a gente entra nesse período de eleições aqui no Brasil, cara, é horrível, né, porque qualquer coisinha, qualquer notícia que sai, o dólar vai e tem aqueles spikes, né, então o meu conselho é o quê? Dolarize, tá? Dolarize, proteja seu capital, porque a tendência é que isso daqui piore, tá? Talvez a gente possa passar por uma das eleições mais voláteis da história do Brasil aí, com tudo que a gente tem visto acontecer, tá? Então, assim, proteja o seu capital, dolarize. E para quem não tem uma solução boa para dolarizar, eu sempre gosto de citar aqui a Neobankless, tá? Que é ali você consegue basicamente dolarizar seu capital de uma maneira muito simples, tá? Você faz um Pix, seu capital já é dolarizado em USDC, você consegue investir em cripto por lá. E recentemente eles lançaram esse cartão aqui, tá? Que é um cartão onde você pode, né, utilizar, fazer suas compras ali e você ainda recebe cashback em ações americanas do S&P 500, tá? É o único cartão que te dá esse cashback. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Vai lá, faz o seu cadastro, baixa o aplicativo e utiliza e proteja seu capital, seja em dólar, seja em Bitcoin, proteja o seu capital, porque a tendência aqui é que as coisas piorem, tá? Queridos, é isso, talvez um vídeo um pouco mais curto pelo fato da gente ter uma semana um pouco morna, né, digamos assim, mas eu espero que isso tenha agregado vocês. Não deixe de se inscrever nesse canal, curtir, né, mandar esse vídeo pro seu amigo, porque esse trabalho é um trabalho que eu faço aí com dedicando bastante aí para deixar sempre vocês antenados aí de tudo que tá acontecendo. Então, galera, tamo junto, nos vemos na semana que vem. Valeu!